Fala galera, e aí, como é que vocês estão aí? Todo mundo bonzão no coração? Galera, hoje é uma aula sobre abaixamento de ordem, continuando sobre a nossa linha sobre os determinantes. Nós vamos falar uma regra muito útil, na verdade vamos falar duas. A primeira é o teorema de Laplace, que aqui se encontra, e a segunda, pessoal, é a regra de que, são as duas essenciais, não precisa saber mais coisas sobre abaixamento de ordem, tá? Essas são as principais e você vai resolver qualquer exercício com elas. Galera, então vamos lá. O primeiro exemplo, a gente já vai entender o que é o teorema de Laplace. Eu tenho um determinante, eu tenho uma matriz de ordem 4×4 e ele pede para a gente calcular qual que é o valor desse determinante. Então olha lá, a primeira coluna 2, 0, 3, 4, segunda 1, 5, 1, 0, terceira 3, 2, 6, 5, quarta coluna 4, 0, 2, 3. A grande dica que a gente tem sobre o teorema de Laplace é o seguinte, pessoal, você vai buscar o maior número, né? Então o maior número de zeros. Esse é o nosso objetivo, buscar o maior número de zeros em uma fila, ou seja, numa linha ou numa coluna, beleza? Então, olha só, aqui nessa primeira coluna a gente tem um zero, aqui nessa outra a gente tem um zero, nessa outra não tem nada e aqui tem um zero. Galera, agora nas linhas, se nós formos observar, essa segunda linha chama muita atenção. Essa segunda linha, pessoal, ela tem 2 zeros. Então, é essa daqui que a gente vai focar. Nós vamos focar exatamente nessa linha, porque ela tem a maior quantidade de zeros. Então, eu vou destacar aqui com tinta amarela, esse carinha aqui. Isso tudo, pessoal, que eu estou dando uma destacada, é o nosso objetivo. Por aqui que vai sair o teorema de Laplace. Uma pergunta muito comum em sala de aula, que o pessoal sempre faz, é assim: Daré, tem que ter essencialmente zero? Não, é que o zero vai ajudar demais a gente. O teorema de Laplace, ele morre então nessa frasezinha aqui, que eu vou escrever para vocês. A gente calcula o determinante de m fazendo assim, o elemento. Então, o primeiro elemento é esse daqui, da segunda linha, primeira coluna, é o elemento 2, 1, certo? Vezes o A. O que é esse A, 2, 1? Pessoal, esse A, 2, 1 é o que a gente chama de cofator. Esse cofator, ele vai aparecer em todos os termos aqui. Então, por exemplo, o 0 já foi. Agora eu vou pegar o próximo, que é o 5. É o elemento da segunda linha, segunda coluna, então é o A22 vezes o cofator dele, A22, mais, continuando, o A, então aqui, segunda linha, terceira coluna, 2, 3 vezes o cofator dele, que é o 2, 3, mais o A, que no caso agora é o segunda linha, quarta coluna, é o 2, 4 vezes o cofator 2, 4. Sempre assim, pessoal. Elemento vezes o cofator, elemento vezes o cofator, sempre aí pra gente ficar bonitinho, ok? Bom, agora, por que então a gente escolhe o maior número de zeros? Porque, pessoal, se você for substituir aqui, olha só, o A21 é o zero, então vai ficar 0 vezes o cofator dele, você não precisa calcular, já zerou, já sumiu. Mas o A22, galera, é esse daqui, a segunda linha é o 5, vezes, então aqui vai ter que calcular o cofator 22, mais o 2, 3, pessoal, segunda linha, terceira coluna, é o 2, vezes o cofator dele, que é o 2, 3, mais o 2, 4 é o elemento 0, né? Então, é sempre elemento, cofator, é o 0 vezes o cofator 2, 4. Pessoal, então a gente não precisa calcular aqui. Esse cara sumiu e esse cara aqui sumiu. Então, a gente vai precisar calcular basicamente esse carinha aqui e vamos calcular basicamente esse carinha aqui. Eu deixei aqui para vocês, pessoal, só para vocês entenderem o que é o lance do cofator. Tá? Quando a gente fala de cofator, o elemento está aqui marcado. Agora, por exemplo, como ficaria o da 2, 1? É claro que é o 0. Mas você pensaria sempre assim, 2, 1, tá? Então, você excluiria a segunda linha, primeira coluna, você tem um determinante que está com ordem 3×3. Então, 1, 3, 4, 1, 6, 2, 0, 5, 3. Beleza? Como seria, por exemplo, até o que a gente vai calcular
né? Então esse primeiro não vai precisar. Agora esse daqui vai precisar, que seria o A22 e o A23, ó. Então a gente vai ter que pensar nesses carinhas aqui. Então o A22 é esse e o A23 é desse daqui. Então pensar com essa imagem, se você não entender mais para frente, volta aqui, tá? Dá uma printada aí na tela, deixa guardado e a gente vai pensar assim, tá? Vamos excluir sempre as linhas e as colunas que forem desejadas. Bom, então vamos lá. A gente precisa calcular esse cofator, né? Então a gente precisa calcular o cofator A22, certo? Então vamos lá. Para calcular o cofator, pessoal, o primeiro passo e um dos mais importantes é assim. A gente necessita escrever menos 1 elevado ao i mais o j. No nosso caso, o i mais o j aqui, como a gente está fazendo do 2, 2 é a segunda linha mais a segunda coluna, vezes o determinante que sobrou. Então, ó, lembra lá? O 2, 2, você tem que pensar nisso daqui, ó. Então, vai sobrar 2, 3, 4, 3, 6, 5, 4, 2, 3. Ou seja, eu excluí a segunda linha e a segunda coluna. Vou deixar aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó. 2, 3, 4... 3, 6, 5, 4, 2, 3, certo? É esse determinante que a gente vai precisar aí, calcular. Então, pessoal, facinho, tranquilo, de boa. Qual que é o outro cofator, então, que a gente vai precisar calcular? Não preciso nem dizer que aqui a gente vai calcular por sarros, né? Ou pelo método que você bem preferir. E aqui, galera, eu vou deixar com tinta roxa, ó. O próximo que vai ser é o cofator A23. Então o cofator A23 é a mesma linha. Ele fica assim, ó, menos 1 elevado, então segunda linha mais terceira coluna, vezes, eu vou deixar ele aqui, né, para vocês verem. Então segunda linha, terceira coluna, eu vou ficar com esse daqui, ó. 2, 3, 4. Então 2, 3, 4, 1, 1, 0, 4, 2, 3, certo? Bom, resolvendo isso daqui, galera, eu não vou ficar perdendo muito tempo nesse vídeo resolvendo a regra de sarros, certo? Mas resolvendo isso daqui, você tem que obter menos 23 aqui, não se esqueça que aqui menos 1 elevado à quarta potência vai dar positivo, né? Vai dar um número par, vai dar 1. E aqui então a gente vai obter pelo determinante, que vai obter 23, certo? E o de baixo, galera, o cofator da A23, nós vamos obter 11, tá? Então obtém o 11 aí bonitinho. Qual que é o próximo passo, galera? É o passo final do exercício. Bom, o passo final do exercício é que a gente chegou até aqui, certo? Bom, então, olha lá, o determinante do m, então, vai ser igual. Como o zero já foi, eu tenho 5 vezes o A22, o meu cofator A22 resultou em menos 23, então vou deixar aqui anotado, ó, menos 23, certo? Esse com esse, mais duas vezes o A23, pessoal, ele resultou em 11, olha lá, ó, 11 aí bonitinho. Portanto, o determinante do meu m vai ser igual a 5 vezes menos 23. Eu vou ter aqui, ó, 5, 15. Então, vai ficar menos 115 mais 22. Resposta, o determinante do m será igual, pessoal, a menos 93. Ok? Então, essa é uma maneira muito interessante de se calcular o teorema de Laplace. Funciona para todos os tipos de abaixamento de ordem, ok, pessoal? Não, claro que não vai compensar por uma 2x2, né? Mas por uma 3x3, às vezes muito complicada, compensa você usar. E as 4x4 eu só uso o teorema de Laplace. Fica a dica, pessoal, para vocês calcularem em casa, ó, como tarefa, esse daqui. Qual que é o valor do determinante dessa matriz? Então, pausa a tela aí, dá uma anotada e tenta fazer. A resposta tem que dar 18. Repara nessa coluna aqui, né? Ó, 3 zeros. Muito interessante você fazer isso, ok? Galera, dando sequência, o próximo passo que a gente vai ter é falar sobre a regra de Quió. Muita gente me pergunta em sala de aula sobre a regra de Quió e ela é bem fácil. Ela não tem erros, tá, galera? É bem tranquilinha e é bem sossegada. Deixa eu só colar aqui. Olha lá, ó. Então, vamos colar aqui. A gente cola aqui também.
e sai mandando ver. Beleza. Pessoal, a regra de Kyo, ela fala assim, ó. Calcule, usando a regra de Kyo, o determinante das matrizes A, 17, 2, 1, 12, 3, 2, 1, 3, 1 e da B. 29, 6, 11, 2, 6, 2, 5, 1, 39, 17, 3, 25, 11, 21 e 4. Beleza? Galera, é bem fácil, não tem segredo. Eu vou fazer primeiro aqui para A, tá? Então, para essa matriz A, e aí a gente expande para depois para a matriz B aí em questão. Então, vamos lá. Para A. A regra de Kyo, galera, eu sempre falo pro pessoal, ela só vale a pena quando você tem primeiro elemento e primeira coluna 1. Então, tá vendo esse 1 aqui, ó? Esse 1 que tá aparecendo aqui? Esse 1, galera, a gente não pode deixar ele aqui. A gente tem que fazer ele aparecer aqui, no lugar do 17. Então, quando eu for calcular esse determinante aqui da A, ele vai ter que mudar. Então, eu vou mudar essa coluna com essa. Só que toda vez que eu mudo, eu sou obrigado a multiplicar o resultado final por menos 1. Então, deixa eu já deixar até indicado aqui para vocês, ó, menos 1, certo? Galera, vai ficar assim, ó, 1, 3, 1, aí fica 12, 3, 2, e aqui fica 17, 2 e 1. Beleza? Bom, cheguei no meu objetivo? Cheguei. O meu objetivo era deixar como primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna, o 1, certo? Então, quando eu faço isso, eu faço um traçado aqui, eu isolo esse 1 e eu deixo ele assim, ó, bonitinho. Beleza? Tá. Então, agora, galera, eu tenho assim, ó, 12, 3, 2 separados. Estão vendo aqui que eu tenho uma separação desses caras com esse? Beleza. Então, agora vai ficar assim, ó. Continua o menos 1, tá? Como resposta final, eu já sei que eu tenho que multiplicar por menos 1. E agora que vem a mágica aí do nosso teorema de Kyo. Ele é muito utilizado para você fazer o abaixamento. Então, galera, olha como é que vocês vão pensar. Vocês vão pensar assim, ó. Então, tá isolado, né? Isso daqui ficou isolado. E agora eu multiplico e eu subtraio. Então, como que se dá essa multiplicação? Eu pego esse 3 que está aqui e eu vou subtrair ele, o produto dessa linha com essa coluna. Então, desse 3 com 12. Quanto que dá 3 com 12, pessoal? 36. Então, vai ficar assim, ó. 3 menos 36. Beleza? 3 menos 36. Ótimo. O próximo, tá vendo esse 2 aqui, ó? Esse 2, ele é o resultado da subtração que a gente vai ter entre o 3 e o 17. 3 vezes 17, isso dá 51, vai ficar 2 menos 51. Beleza? O 2 aqui embaixo, tá vendo o 2? Vai ficar 2 menos 1 vezes 12, dá 12. Tranquilo? E aqui, pessoal, vai ser 1 menos 1 vezes 17, dá 17. Então, pessoal, quando eu cheguei até aqui nessa partezinha, eu já estou no final do exercício. O que eu vou fazer? Eu vou excluir isso daqui, ó. Essa partezinha inteira e essa partezinha inteira, eu vou excluir elas. Eu vou pensar somente no determinante. Então, vai ficar assim, ó, desse jeito. 3 menos 36, galera, não posso esquecer, né, que eu tenho que multiplicar por menos 1 no final. Então, 3 vezes menos 36, isso daqui dá menos 33. Então, eu rebaixo de uma ordem 3 por 3 para uma 2 por 2. 2 menos 12, isso daqui dá menos 10. 2 menos 51, isso dá menos 49. 1 menos 17, galera, isso dá menos 16. Então, vai ficar aqui, ó, menos 16. Eu te garanto que se você calcular esse determinante aqui e multiplicar por menos 1 depois no final, você tem que obter como resultado, galera, o valor aí, ó, de menos 38. Beleza? Não sei se deu para entender, mas a tarefa é a seguinte. Eu fiz a A, agora você faça a B. A B, pessoal, eu vou deixar montado. Então, ó, tá vendo esse 1 da B que tá aqui? Não pode ficar aí. Então, o grande lance da gente calcular a matriz B é a gente pegar esse 1 que está aqui e jogar ele lá para cima. Então, olha lá o que eu vou fazer. Para calcular, então, a matriz B, eu vou fazer um determinante que vai ficar... Então, eu vou pegar aqui, ó, vou jogar ele lá para cima, vai ficar assim, ó, 2, 1, 3, 4...
Aqui fica 6, 11 e agora tem o 29 aqui. Esse cara aqui, ó, vai ficar 2, 5 e agora é o 6. Aqui é o 30 e esse daqui é o 25. Então, a gente inverteu, né? Fica 9 e 17. Aqui fica 11, aqui fica 21. Beleza? Então, se eu fiz isso, pessoal, eu tenho que saber que eu multipliquei por menos 1 o resultado. Mas eu não posso ainda ficar com isso, né? Eu tenho que pegar esse 1 que está aqui e deixar ele para cá. Então, eu inverto de novo. Quando eu inverter de novo, pessoal, eu vou ter menos 1 vezes menos 1, tá? Então, eu vou estar mantendo o sinal. Vai ficar assim, ó. Você vai fazer aqui, ó. Ficaremos com 1, 2, 5 e 6, 2, 6, 11 e 29, 3, 9, 17 e 30, 4, 11, 21 e 25, e eu tive essa inversão. Como que faz agora, pessoal? Esse 1 que aqui se encontra, ele vai fazer aquela mesma coisinha lá, ó. Olha lá, daquele jeito. Então, eu vou ter 6 menos 2 vezes 2, que é o 4, então vai ficar 6 menos 4, 11 menos 10, 29 menos 12, e eu gostaria que você tentasse fazer. Eu te garanto que a resposta, quando você for terminar esse exercício, você também obterá os mesmos menos 38. Ok, galera? Dá uma treinada aí, qualquer dúvida estamos à disposição. Grande abraço e até a próxima.